Como eu disse no vídeo anterior, existem dois tipos de integrais impróprias. E as integrais impróprias do primeiro tipo, que a gente vai ver agora, são aquelas que têm um intervalo de integração infinito. E aí, para um a real, a gente define a integral de a até infinito de uma certa função f como limite, quando t vai para infinito, das integrais de a até t. Então, em vez de a gente lidar com esse infinito, a gente lida com intervalos de integração finitos e faz esse intervalo ficar cada vez maior, jogando esse t para infinito. E a gente faz a definição análoga para integral de menos infinito até a. Agora, a gente quer se livrar desse menos infinito, então a gente faz o limite quando t vai para menos infinito da integral de t até a. De novo, a gente agora está lidando com intervalos de integração finitos. A gente vai dizer que essa integral é convergente se esse limite é um número real e é divergente caso contrário, ou seja, se o limite não for um número real. E se a gente quer calcular a integral de menos infinito até infinito de uma função, ou seja, sobre a reta dos reais inteiro, o que a gente faz é quebrar essa reta num azinho qualquer. A gente calcula a integral de menos infinito até a integral de a até mais infinito. Se essas duas integrais são convergentes, então elas dão números reais, a gente soma e diz que essa é a integral de menos infinito até infinito de a. Um fato interessante aqui é que não faz diferença qual azinho você pega. Pensa um pouquinho, não é difícil de ver isso. Aqui nesse primeiro exemplo, a gente quer essa integral dessa função de 1 até infinito. Então, é uma integral imprópria. É uma integral imprópria que a gente vai calcular como um limite. Então, essa i a gente vai ver como limite quando t tende a infinito de integral de 1 até t dessa mesma função. 2x² mais 3x sobre x². Então, o que a gente tem que fazer agora é calcular essas integrais, né? E, bom, o que a gente nota é que é uma integral simples, porque essa soma dividido por x², deixa eu chamá-la de i de t. Então, a integral de 1 até t de 2x² mais 3x sobre x², só repetir aqui. E o que eu estou vendo é que isso é integral de 2x² sobre x², então 2 sobre x², 3x sobre x², então 3 sobre x². Já ajeitando um pouquinho. Deixa eu ajeitar um pouquinho mais. Então, eu estou com 2x na menos 2, 3x na menos 3, integral de 2x na menos 2, 2xa menos 2 mais 1, sobre menos 2 mais 1, integral de 3x na menos 3, 3xa menos 3 mais 1, sobre menos 3 mais 1, que eu quero avaliar entre 1 e t. Ajeitando um pouquinho aquele resultado, a gente está com essa função daqui, que eu quero avaliar entre 1 e t. Então, quando x é t, eu estou com menos 2 sobre t, menos 3 sobre 2t². Quando x é 1, menos 2 sobre 1, menos 3 sobre 2 vezes 1. Então, menos 2 sobre t, menos 3 sobre 2t². Tem um monte de menos aqui que vai cancelar, então mais 2, mais 3 meios. 2 mais 3 meios está me dando 7 meios, ou seja, menos 2 sobre t, menos 3 sobre 2t², mais 7 meios, certo? 2 vezes 2, 4, mais 3, 7, isso mesmo. Então, esse é o que eu chamei de i de t. A integral que a gente quer, que a gente chamou de i, é o limite dessas integrais i de t, quando t tende a mais infinito, certo? A gente falou, a minha i é essa, eu estou vendo como limite disso daqui, e isso daqui foi o que eu chamei de i de t. A gente já calculou esse i de t, agora é só fazer esse limite. Então, eu estou com o limite disso daqui, menos 2 sobre t, menos 3 sobre 2t², mais 7 sobre 2. E aí, se a gente lembra de limites no infinito, como a gente reviu no vídeo passado, esse limite daqui vai dar zero, aqui vai dar zero de novo. Então, eu estou com 0 mais 0, e aqui dá, claro, 7 meios, é uma constante. Limite de constante é a constante. Ou seja, essa minha integral deu 7 meios. A minha integral converge e o valor dela é 7 meios. Nesse segundo exemplo, a gente quer a integral de 1 sobre x, de novo no intervalo de 1 até infinito. É
Essa função 1 sobre x, a gente conhece o gráfico, né? Desenhei só a parte, digamos, positiva dela. Então, o que a gente quer é essa área aqui do 1 até indo para lá. Então, de novo, é uma integral imprópria. Essa minha i, eu vou ver ela como um limite. Quando t vai para mais infinito, de i de t, deixa eu já escrever assim, onde i de t é a integral que eu obtenho trocando infinito por t. Essa integral daqui. Escrever desse jeito que aí a gente já vai calculando, né? Porque eu estou com uma integral fácil. A integral de 1 sobre x é ln de x. Bom, podia ter posto parênteses mesmo, né? Aqui o intervalo de integração é positivo, então não faz diferença se está em módulo ou não. Tanto faz. Então, eu quero avaliar entre 1 e t. Então, eu estou com ln de t menos ln de 1. Ln de 1 é 0, ou seja, ln de t. Então, essa minha i de t deu ln de t. O que eu tenho que fazer agora é esse limite. Então, i é o limite. Quando t vai para mais infinito, de i de t, ou seja, de ln de t. E aí, se a gente lembra do que a gente viu no vídeo passado, esse limite é infinito. Ou seja, essa integral não converge, essa integral diverge. Essa integral daqui diverge, essa área daqui acaba sendo infinita. E a integral diverge. Aqui nesse terceiro exemplo, a gente quer mostrar que essa integral imprópria é convergente. Se a gente soubesse uma antiderivada para essa função, ficava fácil, era só fazer como nos outros exemplos. A questão é que a gente não tem uma antiderivada para essa função. E não é só que a gente não consegue achar com os nossos métodos. Na verdade, não existe uma antiderivada para essa função em termos das funções básicas com as quais a gente está lidando. E aí, o que a gente faz? E para resolver a questão desse último exemplo, é útil a gente ter um teste, um resultado que me diz a comparação de duas integrais impróprias desse primeiro tipo. Então, aqui, a ideia é muito simples. Se você está com duas funções f e g e, digamos, f é sempre maior do que g, então, se a integral de f de a até infinito converge, é porque a de g também converge. E se a integral de g de a até infinito diverge, é porque a de f também diverge. Claro que aqui a gente está com funções acima de zero, né? Dá para a gente mexer nesse resultado e fazer coisas análogas para funções menores do que zero e etc. Ou seja, dá para adaptar esse resultado em outros casos. E pensando em termos de área, esse resultado fica bem intuitivo, né? É só olhar, pensar um pouquinho nesse gráfico que fica bem intuitivo. Para fazer a prova de verdade desse resultado, a gente vê essas integrais impróprias como limites, que é o que elas são, né? A definição, a gente usa a definição e aí usa um resultado bem parecido com esse para limites de funções. Então, usando esse teste de comparação, esse teorema de comparação, a gente precisa arrumar uma função que eu vou comparar com essa daqui. E o que a gente vai notar é, eu quero o meu x entre 1 e infinito, ou seja, x é maior do que 1. Então, se x é maior ou igual que 1, é porque x ao quadrado é maior ou igual que x. Aqui está aparecendo menos x ao quadrado. Então, menos x ao quadrado, menos x ao quadrado é menor ou igual que menos x. E como a exponencial de base E é uma função crescente, então E a menos x ao quadrado é menor ou igual que E a menos x. Então, essa é a função que a gente quer integrar e essa é uma função com quem eu estou comparando. Nota que eu sei fazer a integral dessa daqui, fica uma integral bem fácil, é só fazer uma substituição bem simplesinha. Se a gente põe nos termos do teorema, do resultado, né, de comparação, isso daqui é a função de cima, porque a gente chamou de f, essa aqui é a função de baixo, que a gente chamou de g. E o que o resultado lá diz é, se a integral dessa daqui, de 1 até infinito, converge, essa daqui também vai convergir. Ou seja, se a integral da função de cima converge, a integral da função de baixo também converge. Então, o que eu tenho que ver agora é fácil, né? É calcular essa integral daqui de 1 até infinito. Mas eu cheguei numa função cuja antiderivada eu conheço, que essa é a menos x. Então, vamos usar o teste da comparação. E para isso, a gente tem que achar a integral, deixa eu chamar, que eu chamei de i, essa que a gente quer. Deixa eu chamar essa outra de, sei lá, itil, que é a integral de 1 até infinito dessa função f. E como eu falei, essa função vai ser mais fácil. De novo, é uma integral imprópria, continua sendo uma integral imprópria, mas é uma integral imprópria de uma função cuja antiderivada eu sei. Então, eu vou ver isso como limite quando t vai para mais infinito
deixa eu chamar de I tilde t. Então, a gente está vendo essa integral como limite dessas I tilde t, e tilde t é a integral que eu obtenho trocando esse infinito por t. E como eu falei, essa integral eu sei fazer. Então, eu quero integrar e a menos x. Eu vou fazer uma substituição, vou chamar u de menos x. Então, du é menos dx. E a minha integral, não sei onde botar, vou botar aqui mesmo. Eu fico com e a u dx, então é menos du, deixa eu escrever assim, vezes menos 1 du. Ou seja, eu estou com menos integral de e elevado a u, que é menos e elevado a u mais c. Ou seja, menos u é menos x, a menos x mais c. Voltando para a minha I til de t, eu estava querendo achar a integral de e a menos x, já achei, agora eu tenho que avaliar entre 1 e t. Menos e a menos x entre 1 e t. Então, eu estou com menos e a menos t, menos e a menos 1. Ou seja, menos e a menos t, menos com menos dá mais. Vou escrever já assim, 1 sobre e. Então, para achar o meu I til, aquela integral imprópria com quem a gente estava comparando a nossa integral original, eu tenho que fazer esse limite daqui. Então, eu estou fazendo o limite quando o t vai para infinito de e a menos t, né? Esse menos aqui não é tão importante, mas é e a menos t, e como a gente já viu no vídeo passado, esse limite é zero. Então, esse meu I til deu 1 sobre e. Logo, I til converge e, portanto, a minha integral original I também converge. Nos próximos exemplos, faz junto comigo. Pausa o vídeo, tenta fazer e só então assiste a resolução. Aqui nesse exemplo 4, a gente quer a integral imprópria de 1 até infinito de 1 sobre x ao quadrado. Nesse exemplo, tenta fazer. Pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Então vamos lá. O que a gente tem que fazer é, como nos outros exemplos, ver essa integral como um limite. Então, I é o limite de I de t, quando t tende a infinito, onde esse I de t é a integral de 1 até t, de 1 sobre x ao quadrado. Mas essa é uma integral que eu sei resolver. Eu estou com a integral de 1 de t de x a menos 2. Então, se eu estou com a integral de x a menos 2, isso é x a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, que eu preciso avaliar entre 1 e t. Ou seja, é menos 1 sobre x avaliando entre 1 e t. Então, quando x é t, eu estou com menos 1 sobre t. Quando x é 1, eu estou com menos 1 sobre 1. Então, eu estou com menos 1 sobre t, menos com menos dá mais 1. E agora o que eu tenho que fazer é esse limite, quando t tende a infinito. Então, I é o limite quando t tende a infinito disso aqui que eu obtive, menos 1 sobre t mais 1. O limite de 1 sobre t é zero. E pronto, essa minha integral converge e o valor é 1. Nesse nosso quinto e último exemplo, a gente quer a integral de x é a x de menos infinito até zero. Nesse exemplo, tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Então vamos lá, né? Isso é uma integral imprópria, que eu vou ver como limite dessas i's de t, quando t tende agora a menos infinito, e cada i de t é a integral de t até zero, de x é a x dx. Então, essas são as integrais que a gente quer calcular de verdade. E o que eu noto é que tem um produto aqui, né? Eu vou ter que usar a integração por partes para calcular isso aqui. Então, quero fazer a integral de x é a x, alguém vai ser a minha f, alguém vai ser a minha g'. Eu acho até que a gente já fez esse exemplo lá, quando a gente estava fazendo integração por partes. O ideal aqui é tomar como f o x e como g' o e a x. Porque aí o f' vira 1 e o g, ou seja, a integral de g' é a integral de e a x, que é o próprio e a x. Então, a minha integral de x e a x fica o quê? Eu estou vendo como integral de f g', que pela fórmula de integração por partes é fg menos integral de f'g, f vezes g, x é a x.
menos integral de f' g, então menos integral de 1 vezes EAX. Que é a integral de EAX, que é o próprio EAX. Então, eu estou com x, e elevado a x, menos e elevado a x, mais c. Essa é a minha antiderivada disso daqui, né? Então, como é que fica o meu i de t? Era a integral de t até 0 de x é a x. Então, eu tenho que avaliar isso daqui entre t e 0. Então, quando x é 0, eu estou com 0 é elevado a 0 menos é elevado a 0. E quando x é t, eu estou com t é elevado a t menos é elevado a t. Aqui está multiplicando por 0, vai zerar. É elevado a 0 é 1. Então, menos 1, menos t é elevado a t, menos com menos dá mais, é elevado a t. O que eu tenho que fazer agora é o limite disso daqui, quando t vai para menos infinito. Então, esse é o limite que a gente quer fazer, para achar a minha integral i. Então, o limite de menos 1, quando t vai para qualquer coisa, continua menos 1. Limite de e elevado a t, quando t vai para menos infinito, vai ser 0. Esse cara daqui, por um lado, está dando menos infinito, por outro lado, está dando 0. Então, eu estou com o infinito multiplicado por 0. Ou seja, é um limite indeterminado. O que eu estou dizendo é que esse aqui vai para menos 1 mesmo, esse daqui vai para 0, e esse daqui, eu estou com... Bom, ele é indeterminado. Então, o que eu estou dizendo é que eu vou ter que usar alguma coisa para calcular esse limite. E a coisa que eu vou usar é a regra de L'Hopital. Só que a regra de L'Hopital serve para limites da forma 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então, a gente vai ter que manipular um pouquinho esse cara para poder calcular esse limite. Então, eu quero olhar quem é o limite quando t vai para menos infinito de t é elevado a t. Tem esse menos aqui, mas deixa eu ignorar ele, depois a gente volta com ele. E o que eu estou observando é que isso está me dando menos infinito, né, entre aspas, super entre aspas, 0. Ou seja, o que eu estava observando é que isso não é um limite indeterminado, porque infinito vezes 0 é o quê? Só Deus sabe, mas não é um limite da forma que dá para diretamente aplicar a L'Hopital. A gente tem que manipular essa função para poder aplicar a L'Hopital. E, bom, a maneira clássica de manipular a função é ou jogar isso aqui para o denominador ou jogar isso aqui para o denominador. Ou seja, eu poderia pegar essa minha função e escrever como e elevado a t sobre 1 sobre t. Essa é uma maneira de fazer. Isso aqui não vai funcionar muito bem, porque quando eu derivar em cima e derivar embaixo, vai continuar um limite da forma 0 sobre 0. Nota que esse limite aqui é um limite da forma 0 sobre 0. O que vai resolver é escrever como t sobre 1 sobre e a t. Nota que nesse caso eu estou com o limite da forma infinito sobre infinito, né? Porque se 1 sobre e a t, se e a t está indo para 0, isso daqui está indo para infinito. Então, sim, eu estou com um limite onde eu posso, qualquer um desses dois, eu poderia aplicar a regra de L'Hopital. Só que só um deles, só uma dessas duas formas vai resolver a minha questão e estou dizendo já que a forma que vai resolver é essa. Então, eu estou vendo a minha função como t sobre 1 sobre e a t. Esse aqui está horrível, né? Uma maneira melhor de escrever isso é t sobre e a menos t. Ó, ficou mais bonitinho. Como a gente observou, esse limite é um limite onde eu posso aplicar L'Hopital. Está indo para infinito em cima, está indo para infinito embaixo. Então, eu vou derivar em cima e embaixo pela regra de L'Hopital. Derivada de t em cima é 1. Derivada de e a menos t é menos e a menos t. E, bom, nota que eu resolvi a minha questão. Deixa eu só ajeitar um pouquinho. Eu estou com menos e a menos t. Deixa eu subir isso aqui para cima. Então, eu vou ficar com menos e elevado a t lá em cima. E quando t vai para menos infinito, isso aqui vai para 0. Então, esse limite é 0. E aí a gente volta na nossa pergunta, né? O limite que eu queria calcular, na verdade, era essa soma daqui. Aqui eu já tinha visto que era menos 1. Esse é o cara que estava tentando determinar. Aqui era 0. Então, como é que fica a minha i? Menos 1 mais 0, que é menos 1. E pronto.
Então, no próximo vídeo, a gente vai ver o segundo tipo de integrais impróprias.